Muito bem, então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais essa aula com o professor Alan aqui de Sociologia. E hoje eu trago para vocês, eu vou dizer a verdade, eu curto esse sociólogo, acho muito interessante várias reflexões que ele faz, então é um deleitezinho pessoal para o Alanzinho falar desse tema. Eu trago para vocês hoje um sociólogo alemão, lá do Deutschland, né? Um homem chamado Max Weber. A sociologia weberiana é o meu assunto com vocês nessa aula. Então partiu, futuro do Brasil. Olha só. Bom, primeira coisa, pessoal, é pensar o contexto do Weber, né? Ó, ele veio entre 1864 até 1920. E olha que interessante, o Weber, pessoal, ele foi um oficial da Reichswehr. O que é a Reichswehr? Era o exército do antigo Império Alemão. Na Primeira Guerra Mundial, que naquele Império Alemão, ele foi um oficial do Império Alemão e esteve sob seu comando, ele gerenciava 9 hospitais de guerra do Império Alemão. Esse homenzinho aqui, o Sr. Max Weber, gerenciava 9 hospitais de guerra do Império Alemão. Soma-se a isso que, ao final dessa guerra, na qual a Alemanha é derrotada, né, inclusive, lá no Tratado de Versalhes, nas negociações que levariam depois à assinatura daquele que foi um terrível tratado para os alemães, que era o Tratado de Versalhes, Max Weber foi membro da delegação que representava a Alemanha oficialmente naquele momento. Quer dizer, perceba que para um cara como Max Weber, um sociólogo, ele vivenciou fenômenos fundamentais. Né? Quer dizer, ele vivenciou a história, ele não só falou da história, como ele viveu a história, ele presenciou essas transformações tão, vamos dizer assim, agudas na própria sociedade dele, que era a Alemanha. Né? E olha só, diferente da proposta positivista, lembra positivismo? Pega lá o Augusto Comte, pega lá o Emílio Durkheim, Weber entendia que as humanidades deveriam ter um método próprio de pesquisa. Trocando em miúdos, vamos lembrar que no positivismo, vimos essa aula, né, primeira aula nossa inclusive, no positivismo a defesa era que se usaria os métodos de análise e pesquisa das ciências naturais no conjunto da pesquisa das ciências humanas. Para o Weber, não. Para o Weber seria necessário que as ciências humanas tivessem um método próprio, um método característico às suas demandas como um grupo de ciência à parte, tá? Agora, olha só, uma sociologia compreensiva. Isso aqui, pessoal, é o coração, tá? É o coração da sociologia weberiana, uma sociologia compreensiva. Então, olha só, a proposta, vamos lá, a proposta weberiana na sociologia passava por uma análise compreensiva das sociedades. Ou seja, a sociologia de Max Weber, ela passa para você compreender uma sociedade. Mas o que é esse compreender uma sociedade? É ter empatia por essa sociedade, tá? Então você estabelece uma relação empática. Olha só, se tratava de um indivíduo de entender os sentidos internos das ações. Ou seja, ó, entender os sentidos internos das ações em um grupo. Então o indivíduo vai observar uma cultura e vai fazer um esforço empático, de empatia mesmo, de tentar entender quais são os sentidos que estão presentes numa certa prática cultural, por exemplo. Por que aquele povo faz isso? Antes de julgar, eu vou tentar entender. Percebeu a diferença? Então, ó, seria preciso compreender a atividade social, ter empatia em relação aos fenômenos sociais. Então não é só você chegar num povo que você não conhece, numa cultura que você não conhece, e apontar o dedo e falar, meu Deus, que errado, nossa, que estranho. Não, você tem que, na prática, estabelecer uma empatia, um conjunto de análise. Lembre, pessoal, que estamos falando de ciências humanas, e ciência não julga. Né? Ciência analisa, ciência propõe, ciência expõe fatos, analisa dados, né? E é justamente isso que você teria que fazer também nesse conjunto. Então, ó, também se observa em Weber um esforço de fazer da sociologia uma ciência objetiva da realidade, ou seja, transformar a sociologia numa ciência de fato que olha para uma realidade social qual seja, olha para uma realidade cultural, qual seja ela, e tenta ali estabelecer uma análise válida, racional, objetiva sobre aquele fenômeno ali então estudado. Joia? Agora, olha só, as ciências sociais como um campo específico. Aí veio o pulo do gato.
Aí eu pulo do gato. Lembra que no primeiro slide eu comentei que, diferente do positivismo, o Weber não defende aquela proposta de trazer os métodos de análise das ciências naturais para o campo das ciências humanas. Muito ao contrário, o Weber escapa disso, aliás, escapa muito longe disso, né? O Weber tenta colocar um destaque no campo desse conjunto de ciências sociais do qual faz parte a sociologia. Ele tenta colocar elas, de fato, como um campo específico do conhecimento, um campo confiável do conhecimento. Então, olha só, diferentemente de Durkheim, a sociologia de Max Weber entendia o sujeito como ativo e responsável. Opa! Foco! Lá na aula de Durkheim, eu comentei com vocês algo importante. Eu vos falei do fato social. Lembra? Fatos sociais exteriores, gerais, porque se repetem, e coercitivos, moldam você. E lá eu ainda comentei que nessa visão o sujeito, o indivíduo, ele é passivo, né? Porque na prática é a sociedade, com seus fatos sociais exteriores, gerais e coercitivos, que vão moldando quem eu e você somos. Então observe que em Durkheim o sujeito ele é passivo. Já para o Weber, não. Para o Weber, eu e você somos sujeitos, somos indivíduos profundamente ativos no campo social. Dito isso, nós não somos vítima de um todo coercitivo, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ou seja, você não é assim porque o Brasil fez de você essa pessoa. O Brasil é esse país porque eu, você e nossos antepassados fizemos do Brasil esse país. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, literalmente, o Weber tira a nossa posição de vítima dos fatos sociais e nos coloca agora como responsáveis, sujeitos ativos por tudo aquilo que forma a nossa sociedade. Nota o tamanho da inversão. E, pessoal, é super comum questões de vestibular que tentam trocar os dois, tá? Que tentam confundir você entre aquilo que o Durkheim pensava e aquilo que o Weber pensava. Então, olha só, as ciências sociais, né, do qual a sociologia, poderiam dialogar com as ciências naturais, sem problema. Vamos dialogar com a biologia, vamos dialogar com a física, com a química, vamos dialogar com as ciências naturais, né? Por que não? Ciências que não dialogam não é ciência, né? É fanatismo. Então, ó, tudo bem, eu vou dialogar. Porém, não adotar seus métodos, como defendia o positivismo. Ou seja, eu dialogo com outras áreas do conhecimento, eu dialogo sim com outro campo das ciências, mas sem tentar copiá-los na ipsis literis, ponto a ponto, nos seus métodos de análise e pesquisa. Porque o Weber observava que, como diz aquela música, cada um no seu quadrado, né? Ou seja, as ciências naturais têm um tipo de abordagem porque elas observam um tipo de fenômeno muito específico, que são fenômenos naturais, enquanto que as ciências sociais deveriam ter, então, um outro tipo de análise, porque elas observam também algo bastante específico, que é o comportamento humano e que de regular, ao contrário da natureza, não tem nada. Né? Quer dizer, o comportamento do ser humano não é regular, não é previsível. Né? Eu acho muito interessante, pessoal, fazendo uma confidência com vocês. O pessoal sabe que eu sou historiador, daí vão lá e perguntam assim para mim, vê algum fato que está acontecendo no mundo, né? Sei lá, tensões hoje no mundo, né? Coronavírus, corrida armamentista, disputa entre países e por aí vai. E aí pergunta para o Alain, será que pode dar uma guerra? O que eu respondo para o sujeito? Pode. Aí ele fica com o olho arregalado, né? Mas claro, ele perguntou se pode dar uma guerra. Se ele perguntou assim, Alain, será que pode baixar um disco voador hoje aqui no curso? Eu vou dizer, pode. Porque literalmente, pessoal, literalmente tudo pode. Não existe nada que impeça, não existe uma regularidade, percebe? Não é porque o fato A aconteceu hoje que o fato B, que acontecerá amanhã, tem relação com esse fato anterior. Né? Quer dizer, o ser humano não é regular, não é exatamente previsível, percebe? Não é como, por exemplo, eu garantir que H2O é água e fim de papo. Né? O ser humano ele é muito mais, vamos dizer assim, irregular. Né? Ele é baseado por uma irregularidade, então é bem diferente o aspecto. Então, olha só. Aí, o Weber, dentro da sua proposta de análise, então, ele cria isso aqui, ó, os tipos ideais. Pessoal, isso é um pepino, tá? Em muitas questões de sociologia, às vezes o pessoal confunde os tipos ideais com as ações sociais weberianas. Cuidado. Vamos colocar esses tipos ideais numa definição bem tranquila, bem simples para vocês, que eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá. Ó, o que seria um tipo ideal? Um tipo ideal ou puro seria uma construção mental, então não é algo que necessariamente existe, percebeu? É muito mais um modelo, uma construção mental, um tipo puro. Do pesquisador, se trata de um tipo de paradigma de análise. O que é um paradigma? É um modelo estável.
Tá? Quando eu penso nessa palavra paradigma, é algum tipo de modelo estável que serve para análise de certas situações, ok? Então, paradigmas são coisas modelares, são modelos, beleza? Então, eu parto de modelo. Mas vamos combinar? Você nunca ouviu aquela frase que diz algo como uma coisa é a teoria, a outra coisa é a prática? Pensa nisso. Então, nós temos uma teoria, que é esse tipo ideal, essa construção abstrata, né, feita pelo pesquisador, para que ele possa partir dessa régua para aí sim avaliar o que está acontecendo, entende? Então é como se ele usasse esse tipo ideal como uma ferramenta na análise de sociedades. Não é que você vai encontrar esses tipos ideais tal qual eles são definidos na vida real, na existência material do mundo, tá? Mas você utiliza essas abstrações, esse tipo ideal ou tipo puro, essa construção mental do pesquisador, ok? Como uma partida para a sua análise. Dentro disso, é assim um parâmetro, né? Uma medida, um parâmetro de observação, um espaço de comparação entre o que é observado e a proposta teórica. Ou seja, eu vou comparar. Bom, o tipo ideal diz que os seres humanos em certa situação se comportam assim. Aí de repente vai lá e acontece a situação. Aí eu olho como é que as pessoas estão de fato se comportando e eu olho aquilo que a minha teoria, a minha proposta dizia que eles iriam se preocupar, né? Eu observo assim, não, eles estão fazendo assim. Como é que eu achava que eles iam fazer? Assim. O que tem de semelhante? Ah, isso. O que tem de diferente? Ah, isso. Percebeu a ideia? Então eu vou usar o tipo ideal como uma base de análise. Então perceba que o Max Weber ele está criando o quê? Ferramentas. Ora, o Max Weber está propondo um método sociológico. Ele está estabelecendo um método de análise de sociologia exclusivo para a sociologia a partir da constituição desses tipos ideais que corroborariam, né, ajudariam em muito a análise sociológica dessa sociologia que eu falei agora há pouco, compreensiva que ele tanto defendia. Beleza? Muito bem. Aí vem a cerejinha do bolo, a ação social. Nossa, pessoal, se você procurar questões vestibular que falem de ação social, vão ser muitas, tá? E aí, olha a diferença. Lá com o Durkheim, você falou comigo do quê? Você falou de fato social. E fato é algo que está posto, né? Exterior, geral e coercitivo. Agora é ação social. E ação você está agindo. Percebeu a diferença? Lá você era sujeito passivo no Durkheim, né? Você era passivo, você está adiante do mundo. De repente, com o Weber, você é responsável, você é culpado pelo mundo. A partir do quê? Das ações. Então, olha só. A ação social. Um dos conjuntos mais centrais na sociologia weberiana é a ação social, que pode ser entendida como, vamos lá? Conduta humana dotada de sentido. Ou seja, é uma conduta humana. Eu e você, seres humanos, fazemos isso. E ela tem um sentido. Então, nós temos um porquê de executar aquela ação social, qual seja ela. É um comportamento planejado, com um fim. Ou seja, nós que temos então esse sentido na nossa conduta humana, nós planejamos com algum objetivo final a ser atingido por aquela ação. Uma ação que objetiva, então, a outro, ou outros na sociedade. Então, a ação social, ela nunca é vazia de um objeto fim. Ela nunca é vazia de um sujeito a quem eu estou dedicando essa ação, percebe? Então, literalmente, a ação social é essa conduta humana, planejada, com sentido, voltado para alguém ou para um conjunto de pessoas, tá? E mais, é reconhecida. Então, é reconhecida a ação, é reconhecido o que está acontecendo, tanto por aquele que está executando a ação, então, é um princípio fundamental, né? Já que é uma conduta humana planejada de sentido, eu sei o que eu estou fazendo, né? Mas também é compreendida por quem está o quê? Recebendo essa ação. Por quem está sendo o alvo final dessa ação social. Então, isso aqui, pessoal, apenas uma definição para vocês bem simples de ação social. Conduta humana, dotada de sentido, planejada, com fim, que objetiva outro ou outros e reconhecida por quem é alvo dela, por quem é o alvo dessa ação. Só que, olha que interessante. Se eu pegar os tipos de ação social weberiana, são 4, tá? E aí, pessoal, assim, tem questões que acabam exigindo que você decore, né, quais são essas ações. Eu sou contra decoreba, acho que decoreba é uma coisa completamente contrária a qualquer coisa próxima de um estudo qualitativo, né? Mas, infelizmente, algumas questões ainda trabalham nessa linha de que decorar é preciso, né? E aí acontece o quê? Ó? Aqui eu coloquei para vocês os 4 tipos de ação social, exemplos e a característica fundamental. Então, são 4 tipos. Primeiro tipo de ação social tradicional. É tradição.
Então é uma coisa que se repete, é uma coisa que é rotineiro. Por exemplo, comer com garfo e faca. Ou você come que nem um cavaleiro medieval no meio-dia. Imagina você no meio-dia, prato de comida, você... Não, você, né, pessoa, né, civilizada, educada, né, consciente, vai lá, pega seu garfo e sua faca e vai ali, né, comendo numa boa, tranquilo. E ninguém se admira. É tradicional você usar garfo e faca para comer, como é tradicional você usar uma colher para tomar sopa, por exemplo. É tradicional você usar um copo para tomar água. Né? Quer dizer, tradicionais. Isso são ações sociais tradicionais, são rotineiras. Ação social afetiva, movidas por algum tipo de afeto. Afeto, pessoal, vem de afetar. Afetar é tirar alguém do seu estado normal. Então esse afeto não é necessariamente afeto, não. Pode ser esse afeto aqui, ó, a mãe brigando com o filho para corrigi-lo. Vai dizer, mesmo o mais duro dos corações, mesmo a pessoa mais corajosa, quando criança, ela treme. A alma quase abandona o corpo quando a mãe, descontente, vira para o seu rebento, seu filho, e fala: em casa a gente conversa. Qual que é a única coisa que não vai ter em casa, pessoal? Conversa. A diplomacia morreu ali, né? E veja, ela vai brigar. Mas não porque ela odeia o filho, não porque ela quer jogar o filho pela janela, não é isso. Não, ela está brigando com o filho para corrigir a ação do filho. Então existe um afeto. Assim como se o filho faz uma coisa boa, a mãe vem, filhão, né? Aquela coisa toda. Então existe isso, percebe? A ação social afetiva é movida por um afeto. Pode ser um afeto positivo ou negativo, mas o afeto é o motor dessa ação. Já outra, ação social racional com relação a valores. Ó, racional com relação a valores. Pessoal, ligada a um tipo de convicção. Olha só a imagem que eu usei para vocês no slide. A Liberdade Guiando o Povo, do Eugênio Delacroix. Esse quadro é gigantesco, tá? Tá no Museu do Louvre. É um quadro gigante, tá? A Liberdade Guiando o Povo. Liberdade. Pessoal, liberdade é uma coisa material? Não, não é. As pessoas lutam ou não lutam pela liberdade? Ouça sim, né? Lembra a Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. São 3 valores, percebeu? São 3 valores, 3 convicções. Então, literalmente, a ação social racional, eu planejo, não é Casa Mãe Joana, eu planejei, com relação a valores, movimenta, por exemplo, uma luta, né? Uma luta política, uma luta revolucionária, uma guerra em nome da pátria, então o patriotismo ou o nacionalismo, que seja, né? Quer dizer, de repente, quando a sua ação ela é planejada, portanto, racional, mas ela é motivada para atingir algum valor, eu quero conseguir um valor como justiça, igualdade, fraternidade, liberdade, por aí vai, então é uma ação social racional com relação a valores, tá? E a última forma de ação social do Weber é a ação social racional com relação a fins. Olha só, há um objetivo concreto a ser atingido. Olha só, carteira de trabalho. Por que uma pessoa trabalha? Para ter um ganho material, chamado dinheiro, para que ela possa manter a sua existência. Então, convenhamos, é um fim bastante prático. Por que você está assistindo a esta aula? Não é? Aliás, por que eu estou dando essa aula e por que você está assistindo? Olha só que interessante, temos aí uma ação. Eu sei que estou dando uma aula e você sabe que está recebendo essa aula, né? Dotada de sentido, mutuamente compreendida, uma ação humana. Então, é uma ação social. E por que é uma ação social racional com relação a fins? Né? Porque o meu fim qual que é? Garantir-me como profissional. Né? Eu sou um profissional da educação, minha função, minha profissão é dar aulas. Por que você está assistindo a essa aula? Porque você também tem um fim muito material, que é o quê? Conquistar a sua vaga no ensino superior brasileiro. Né? Ou seja, passar num vestibular, num Enem, o que seja. Né? Então, literalmente, quando você tem uma ação social racional com relação a fins, é quando você tem uma coisa bastante prática. Esta é a forma de ação social observada por Max Weber como a mais recorrente no mundo moderno e capitalista. Tá? Então, aquilo que o Max Weber, aliás, chama de mundo moderno capitalista, essa é a ação social mais dominante, mais majoritária. Beleza? Muito bem. E aí, ó, atenção. Weber teria destacado um desencantamento do mundo moderno. Pessoal, olha assim, ó. Por isso que eu digo, Weber eu adoro, porque ele tem muita coisa que ele trata de interessante e as questões vestibulares sabem utilizar esses conceitos, tá? Sabem utilizar esses conceitos. E um deles é esse daqui, ó, o desencantamento do mundo moderno.
O Max Weber, ele chama de mundo moderno não exatamente aquilo que a gente chamaria em história de modernidade, que iria desde a queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. Ele entende como mundo moderno que ele faz uma extrapolação ao próprio tempo dele, que já é século XIX, século XX, né? Que para nós, em termos históricos, seria contemporânea, né? Mas olha só, desencantamento, desencantar, tirar o encanto. Eu estou tirando a né? Estou tirando o encanto, tirando o ocus pocus, a magia, né? Tirando essa magia do mundo. Então, ó, o mundo moderno teria abdicado, então abriu mão, dos valores mágico-religiosos em favor da ciência e da racionalização. Ou seja, o que o Weber observa como desencantamento do mundo, tá? É um momento da história em que esse mundo moderno que se construía começa a abrir mão daqueles valores mágico-religiosos, né, daquelas doutrinas religiosas que estabeleciam a ordem social, que estabeleciam a ordem do trabalho, que diziam quem era ou quem não era importante, e abre mão de tudo isso, escanteia tudo isso em favor agora o quê? De um mundo marcado pela racionalidade técnica, tá? Por uma razão. Um mundo racionalizado, desencantamento, vou até usar uma outra palavra, uma desmistificação. Joia? Muito bem. E aí, cerejinha do bolo, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Esse é o nome, talvez, da mais famosa e comentada obra de Max Weber. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu gosto do título, né? Ética. Não é a ética do capitalismo, é a ética do protestantismo. E não é o espírito protestante, é o espírito do capitalismo. Né? Então, olha só, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Vamos pensar? Ó, nome de uma de suas mais celebradas obras é aqui que Weber relaciona os efeitos da reforma calvinista, João Calvino, século XVI, né, uma das reformas. Lembra que no processo da reforma protestante, eu tenho a primeira, que é a reforma de Martinho Lutero, 1517, né, o Martin Luther. Eu tenho então a luterana. Depois eu tenho também a anglicana, do Henrique VIII, né, com o seu ato de supremacia de 1534, né, você tem ali, e você tem também no século XVI a reforma de João ou Jean Calvino, o calvinismo, também chamados de calvinistas, puritanos, presbiterianos ou huguenotes. Vou repetir, calvinistas, presbiterianos, puritanos ou huguenotes. Então, esta reforma calvinista, de acordo com a análise weberiana, teria sugerido um maior sucesso do capitalismo no norte da Europa. Por que no norte da Europa? Porque você observa que no norte da Europa, essa parte aqui, né, a maior parte dos países tem um contingente muito mais expressivo de protestantes do que a parte sul da Europa, que era domínio católico. E se você observar a ótica que os católicos tinham em relação ao trabalho, ao lucro, né, e à cobrança de juros, que seria a usura, era algo pecaminoso. O trabalho era um castigo, né? Deus castigou o homem ao trabalho depois que o homem lá não se comportou bem no Jardim do Éden, o homem, Adão e Eva lá, né? Além disso, o trabalho toda vez como penitência, o lucro como algo pecaminoso, né? Cobrar juros, nem pensar. Só que de repente aqui, ó, aqui o Calvino traz a tal da doutrina da predestinação, que não vai condenar o lucro, não vai condenar a usura, que é a cobrança de juros, e que verá no trabalho um valor positivo e não mais um valor negativo, né? Portanto, então, o protestantismo calvinista, e foco, não é luterano e nem anglicano, o protestantismo calvinista, puritano, ao não condenar a usura, ao não condenar o lucro, ao não condenar o trabalho, teria favorecido a formação de um verdadeiro espírito capitalista, o que ajudaria a entender por que então as economias do norte europeu seriam mais vibrantes do ponto de vista do capitalismo do que aquelas do sul da Europa, que é no catolicismo. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então olha só. Enem, questãozinha. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. Tá? Então, a crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições das quais vivemos. Beleza. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas, né, mágico-religiosas, incalculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Nossa, olha que abordagem racionalista, não? Olha que abordagem desmistificada. Olha que abordagem desencantada da sociedade. Pessoal, esse é o tipo de questão de Weber na sua prova. Tá? Esse é o tipo de questão de Weber na sua prova. Então, ó, tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo
evidencia o A. Então, o que seria esse processo, né? O que marca esse processo de desencantamento ou desmistificação do mundo moderno, como eu comentei com vocês agora há pouco? Olha só. A. Progresso civilizatório, como decorrência da expansão do industrialismo. Não, processo civilizatório, industrialismo, não é disso que fala esse desencantamento, né? O negócio é tirar o encanto, né? Tirar a magia. B. Extinção do pensamento mítico como desdobramento do capitalismo. Extinção. Então, não existe mais pensamento mítico. Percebeu a pegadinha? Percebeu? Como é que você garante isso? Se você falar que é extinção, basta ter uma pessoa nesse mundo que acredita em duende e acabou a teoria. Tá? Uma que acha que tem duendes ou unicórnios em algum morro por aí, pronto, acabou a teoria. Percebe? Cuidado com questões que sejam muito taxativas, seja por sim ou seja por não. São armadilhas. C. Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. Nos tornamos independentes quando racionalizamos a vida. Tá, mas as pessoas ainda não têm crenças? Será que é exatamente isso? D. Afastamento das crenças tradicionais como característica da modernidade. Ou seja, eu abandono certas crenças tradicionais, certos encantos tradicionais pela modernidade, mundo moderno. Ou E. Fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. Então pronto, acabou o judaísmo, acabou o cristianismo, acabou o islã. Nossa, ou seja, a fé de mais ou menos o quê? Perto de 4 bilhões de pessoas, ó, já era. Falso, né, pessoal? Então aqui, a mais redondinha desse processo de desencantamento, de desmistificação do mundo, pessoal, não tenhamos dúvida, vai ser a letra D. Afastamento. Vou me afastar um pouco daquelas crenças tradicionais, aquilo que se trazia até então, como uma característica da modernidade. Eu não estou extinguindo a fé, eu não estou eliminando a fé, não estou eliminando a sua... mas estou afastando certas crenças que antes, por exemplo, determinariam quem trabalha e quem não trabalha, se o trabalho é pecaminoso ou não, né? E por aí vai, percebe? Então eu estou afastando certas crenças tradicionais em favor de um mundo moderno que se racionalizava naquele contexto. Isso é a questão do desencantamento do mundo para Max Weber. Joia? Tranquilo? Queridos, espero que tenha curtido. Eu, como falei, eu adoro falar de Max Weber. Acho uma teoria bastante interessante de discutir. Não é que eu concordo, acho maravilhoso. Não. Eu gosto de discutir essa teoria weberiana e ela dá muitas reflexões. Pensa naquela questão do protestantismo, né? Quando você observa os índices econômicos dos países do norte da Europa, geralmente eles acabam sendo realmente mais interessantes do que os índices econômicos, né, daqueles do sul da Europa, onde a maioria é católica. E aí eu gosto de lembrar de um ditado italiano que diz: se não é vero, é ben trovato. Se não for verdade, foi bem contado. Ou seja, sempre deixa aquela pontinha de curiosidade. Tranquilo? Queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!